Ok, gravando. Vamos lá. Pessoal, então retomando aqui, a gente vai dar continuidade no conteúdo que começamos a vivenciar ontem, tá bom? Então a gente começou ontem falando sobre sociedade e meio ambiente, é isso? Nós começamos a entender ali qual é essa relação da sociedade com o meio ambiente. Inclusive eu até indaguei vocês, perguntando se essa relação era uma relação amigável, se era uma relação boa, é isso? E nós percebemos que não. Por quê? Porque a natureza ela está saindo em desvantagem, uma vez que o homem está degradando-a com o passar do tempo. Tá bom? Seguindo aqui, cadê aqui? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Nós começamos a falar sobre o desmatamento, é isso? E a gente viu que o desmatamento na floresta amazônica, ele já existe há bastante tempo. Acontece que, principalmente de 50 anos para cá, esse processo ele passou a ser bastante intensificado. Por quê? Porque lá começou a surgir atividades econômicas que até então não existiam. Por exemplo, a agricultura, a pecuária, a expansão das cidades, o surgimento de novas ferrovias, o surgimento de novas rodovias. Então, todo esse processo contribuiu com o desmatamento lá da floresta amazônica, tá bom? A gente viu também que a floresta amazônica ela se destaca, né? Cadê que não está riscando? Se destaca no número de espécies animais e vegetais, também tendo em vista que a floresta que está localizada em uma área tropical, que é uma área que tem tem elevadas temperaturas e chove bastante. Tá bom? Então isso contribui bastante com a diversidade, tanto animal quanto vegetal. Bom dia, Joaquim, tudo bom? Bom dia. Joaquim, quando for lá no final a gente vai trocar uma ideia, beleza? Ok. Ok, vamos lá. Agora lá no finalzinho a gente vai trocar uma ideia lá. Então vamos lá. Continuando aqui, deixa eu só tirar a câmera aqui. Nós falamos ontem também que, consequência desse desmatamento que ocorre na região norte, a gente tem várias consequências, né? Consequências sociais, tá bem? E, principalmente, consequências com relação à biodiversidade. Uma vez que nós temos tipos de plantas e também animais que eles estão sendo diretamente afetados com todo esse desmatamento, tá bom? Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem que eu mostrei para vocês ontem, que ela está representando aqui um garimpo de ouro de forma ilegal. Então, nesse garimpo, para a extração do ouro, é utilizado o mercúrio, e o mercúrio ele tanto é tóxico para quem manipula, para quem utiliza ele, como ele também contamina o solo e contamina o lençol freático. Ok? Então, a gente percebe aí que é um produto utilizado que é altamente prejudicial, não só para os seres humanos, mas também para a vida vegetal e animal de uma forma geral. Nós ontem chegamos a ver também esse gráficozinho aqui, ó, onde nós percebemos que a partir do ano de 95, ou seja, 1995, até 2017, quando a gente percebe aqui, ó, se a gente comparar de 95 até mais ou menos aqui 2004, a gente percebe que o desmatamento ocorrido na Amazônia era o que? Era mais intenso. É isso? Por exemplo, se a gente perceber aqui, ó, essas colunas. A partir de 2004, o que é que a gente percebe? A gente percebe que esse desmatamento ele vem diminuindo. Ele vem diminuindo. Em 2013 ele tem um altazinho aqui, em 2014 ele baixa de novo. Agora, 2015 ele passa a subir novamente, em 2016 e 2017 ele dá uma queda. Mas se a gente tivesse os dados até 2019, pode ter certeza que 2018 e 2019, pode ter certeza que ele deve ter dado aí uma elevada significativa. Tá bom? Ô, professor. Sim? Eu pesquisei aqui e eu vi que
em 2018, 2019, não aumentou tanto. Ele ficou menor que em 2008, tá maior que em 2017. Ok. Se a gente perceber aqui o ano de 2008 aqui, ó, deixa eu riscar aqui, ó. O ano de 2008 ele vem até aqui assim, ó. Então, por exemplo, vamos seguir essa linha aqui. Digamos que 2018, 2019, ele tenha se elevado aqui, ó, por exemplo, essa coluna aqui, 2018 e 2019. Então, se a gente comparar com o ano de 2017, ocorreu, né, uma elevação, um aumento nesse desmatamento. Agora, se a gente comparar, por exemplo, com 2008, né, tendo em vista que em 2008 o desmatamento foi muito grande, aí sim, aí quando comparado com 2008, a gente percebe que o desmatamento ele foi menor. Ok? Pessoal, tranquilo até aqui? Podemos ir adiante? Estou observando aqui para Joaquim. Joaquim está com uma cara de pensativo. Está preocupado, Joaquim, com o nosso papo? Eu estou querendo adivinhar o que é que o senhor quer falar. Ele veio perguntar comigo Você, no WhatsApp. você nem imagina. Ei, gente, não estamos falando nada com ele, não. A Eu não falei nada, não. Eu falei que... a ideia que a gente vai trocar o papo é entre eu e ele. Só eu e ele. Só de homem para homem, não é, Joaquim? Já foi. Vamos lá, vamos adiante. Gente, ainda falando sobre o... Eu tô querendo não rir, mas eu não consigo. Não. Mas vamos lá, o negócio é sério. Não é nem pelo estar rindo aqui. O negócio vamos lá. Ainda falando sobre a questão do desmatamento, com relação ao arco de desmatamento na Amazônia, por que a gente chama de arco? Porque, veja só, se a gente observar essa figura aqui, ó, o que é que a gente percebe aqui? Ó? Amazônia, arco do desmatamento. Aqui, ó. Então, o que é que a gente percebe? O arco do desmatamento é justamente essa área que está aqui, ó, grifada aqui, ó. Percebe aqui, ó? Então, é justamente essa área aqui, ó, que a gente chama de arco do desmatamento, tá bom? Então, se a gente perceber, ó, aqui no Cerrado, aqui onde eu estou riscando aqui, ó, o Cerrado brasileiro, essas atividades que hoje elas são realizadas na região norte, anteriormente elas eram realizadas no Cerrado. Acontece que com a expansão da agricultura, com a expansão da pecuária, essas atividades econômicas começaram a adentrar aqui na floresta amazônica. Também estão se expandindo. Se não for realizado algo a tempo, pode ter certeza que esse desmatamento nós teremos consequências bem piores do que nós já vimos, tá bom? Então é necessário ações... se a floresta amazônica ela for toda desmatada, o clima do Brasil, dos países que rodeia a floresta amazônica, pode ficar tipo muito quente, né? Com certeza. Aí, Veja só. ficando muito quente, o povo ainda pode morar? Pode morar, porque a questão da moradia ela tá muito relacionada com o poder aquisitivo. Agora sim, obviamente que para as pessoas que não têm um poder aquisitivo elevado, fica difícil. Por exemplo, se a gente observar hoje Dubai surgiu em pleno deserto. Então, se você tiver dinheiro, você consegue morar, sendo no planeta Terra, você consegue morar em qualquer local. Agora, falando sobre o clima, assim, primeiro que eu não acredito na hipótese de que a Amazônia ela vai chegar ao ponto de ser toda desmatada. Tá bom? Eu espero que eu esteja certo. Agora, se isso vier a ocorrer, eu não digo nem toda, mas, por exemplo, se metade da Amazônia ela chegar a ser desmatada, nós teremos sérios problemas com a questão climática. Primeiramente, o Ministério lá da Amazônia, sei lá, da floresta, não sei. Acho que não vai deixar, não sei. Não é para deixar mesmo, não. Porque, vejam só, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas 50% da chuva... Eita, vai demorar um pouquinho, mas deixa eu abrir aqui o Google Earth, vou mostrar para vocês. Então, como eu estava falando, 50% de toda a chuva, segundo estudos, tá bom? Não é achismo, não, segundo estudos.
da chuva que ocorre na região sudeste e centro-oeste do Brasil, ela é originada na região norte do Brasil. Por quê? Deixa eu abrir aqui a imagem que eu vou mostrar para vocês. Rapidinho que está abrindo aqui. Então, deixa eu já ir compartilhando. Oh, que massa, ó. Tecnologia 3D. Aqui, ó. Então, esse contorno aqui, ó, vocês percebem que aqui está o Brasil, tá bom? E a floresta amazônica, ela compreende aqui territórios de outros países, tá bom? Então, a floresta amazônica, ela não é inteiramente brasileira, ela compreende território de outros países. Então, veja só. Aqui na região, onde está passando a minha mãozinha aqui, na região centro-oeste e na região sudeste aqui, ó, centro-oeste e sudeste, segundo estudos, 50% de toda a chuva que ocorre nessa região, ela é oriunda aqui na região norte. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Ela é oriunda aqui na região norte. Eu vi, Sim? eu acho que foi no jornal ontem ou hoje, que a chuva da região sudeste vem da floresta amazônica, porque a floresta amazônica lá circula, porque tem muita árvore, né? Aí vai descendo o ar. Isso. Veja só. Alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar em rios voadores? Não? Não, que eu nunca vi. Então vamos lá, deixa eu Não sei nem explicar. o que é isso. Deixa eu explicar para vocês. Então vamos lá. Aproveitando o raciocínio de Joaquim, vejam só. Aqui na região norte, a gente tem a bacia hidrográfica maior do mundo. O que é que quer dizer isso? Quase 70% de toda a água doce do Brasil, ela está concentrada aqui na região norte. Então é uma região que tem bastante água e é uma região que tem a floresta amazônica. É também uma região que tem altas temperaturas. Por quê? Porque está, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a linha do Equador passa exatamente aqui, ó. Tá vendo? E a gente sabe que próximo da linha do Equador é a região que mais recebe radiação solar. Logo, são áreas que têm elevadas temperaturas. Então, se a gente tem elevadas temperaturas, temos bastante água e temos bastante vegetação, o que é que isso vai causar? Vai causar o processo de evaporação, concorda? Então, você tem bastante água, ela recebe energia do sol, essa água ela vai evaporar. Na medida que essa água evapora, vai ser formado o quê? Vai ser formado as nuvens, ok? Professor, então qual é o papel da vegetação nesse caso aí? A vegetação, ela também transpira. Então, vamos entender o seguinte. A vegetação, através de suas raízes, ela capta a água do solo, e através de suas folhas, ela também consegue colocar água na atmosfera. Então, a água, ela realiza o processo de evaporação, mas ela realiza o processo também de transpiração realizado pelas plantas. Que a gente pode até juntar esses dois termos, chamado de evapotranspiração, que é o processo de transpiração das plantas com a evaporação da água dos rios, dos mares, dos açudes, das barragens, tá bom? Então, esse processo de evapotranspiração, colocando água na atmosfera, consequentemente vai ser formado as nuvens, beleza. Então, formou as nuvens, essas nuvens elas vão se movimentar, consequência, né, do movimento do vento. Então, digamos que a gente tem uma nuvem formada aqui, ó. Essas nuvens, elas sempre vão se movimentar do leste para o oeste. Sempre vai ser do leste para o oeste, tá bom? Então, essa nuvem que está aqui, ó, ela vai se movimentar para cá. Quando ela chega aqui, o que é que ela encontra pela frente aqui? Lembra o que é que tem aqui? Não? Aqui vai ter uma barreira natural, que é simplesmente a Cordilheira dos Andes. Tá bom? Então, acredito que a Cordilheira dos Andes você já deve ter ouvido falar, não é isso? Sim? Ô, professor, Sim? se a floresta Amazônia continuar com esse desmatamento nesse ritmo, se tipo assim ela perder 50% da biodiversidade dela,
países como a China, que está do outro lado do mundo, seria afetado por isso? Veja só, eu não acredito que esse desmatamento ocorrido aqui, ele vai ter influência em outro continente, no caso da China, que está lá na Ásia. Agora sim, nós teremos consequências graves na nossa região. Porque, por exemplo, como eu estava explicando, a gente tem aqui a formação de nuvens, né? Ela vem até aqui, aqui ela vai encontrar uma barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes. Lembrando que a Cordilheira dos Andes é um conjunto de cadeias de montanha, né, que estão muito elevadas. Então, essa nuvem, quando chega aqui, ela não consegue passar. É como se ela encontrasse uma parede na frente, ela não consegue passar. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai descer aqui, ó. Ou seja, ela vai margear aqui a Cordilheira dos Andes. Então, a chuva que chega aqui até o centro-oeste e o sudeste brasileiro, ela é originada aqui na região norte. Então, ela vem aqui, ó, encontrou a barreira natural, aí ela vai descer aqui. Quando ela desce, ela vai chegar até aqui, na região centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, Ô, professor, e para ela chegar lá na região centro-oeste e sudeste, demora quanto tempo? Veja, com relação ao tempo, aí eu não consigo lhe dizer com precisão, tá bem? Mas tenha certeza que esse processo ele está se dando direto, todo dia. Por exemplo, porque todo dia tem nuvem sendo formada aqui na região norte do país. Então essas nuvens elas estão se direcionando para cá. Acontece que algumas nuvens elas são maiores e outras são menores. Essas que são maiores, aí elas vão sim conseguir chegar até aqui. As que são menores, durante o percurso que ela vai realizar, ela vai provocando chuva, então chega um certo momento que ela seca, tá? Que ela se desfaz, tá bom? Então, se a gente, na hipótese de que a gente tenha 50% da Amazônia desmatada, pode ter certeza que teremos redução drástica da quantidade de chuva no centro-oeste e no sudeste brasileiro. Ô, professor, e a Amazônia assim, desmatada, as coisas no Brasil vai ficar mais caras, né? Principalmente a comida. Porque, tipo assim, feijão, arroz, alface, porque elas são plantadas mais naquela região lá. Aí, como tá desmatado, aí é mais difícil de ter um alimento melhor. Aí, Veja mais só, caro. Joaquim, uma observação com o tipo de alimento que você citou. Veja só, esse alimento que a gente encontra no mercado, encontra na nossa feira, ele não vem de longe, tá bom? Ele vem de perto. Veja só, quando a gente fala sobre a agricultura e a pecuária que está sendo realizada lá na região norte, são em grandes fazendas, são latifundiários. E essa produção toda essa produção, ela tem como objetivo de ser exportada. Então, quem abastece o mercado interno, ou seja, quem abastece nossos mercados, nossas feiras, é a agricultura familiar, é a agricultura praticada por famílias, que tem o quê? Que tem um pedacinho de terra e consegue plantar uma batata, melancia, girimum, o milho, o feijão, tá? Aí leva para a feira para vender. Mas agora, quem produz muito, ele vende numa tacada só, ele quer vender de uma vez só. Então, ele vende para fora, para exportar. Para ele não sair de feira em feira querendo, tá entendendo? Então, ele arruma um comprador e vende numa tacada só, logo tudo de uma vez. Ok? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, vamos voltar lá para o slide. A gente estava aqui. Ok, então a gente estava aqui. Vamos adiante. Deixa eu passar aqui. Ok. Então, eu trouxe aqui também que anualmente as atividades agropecuárias avançam em direção ao norte do estado do Amazonas, onde há grande área intacta da floresta. Então, a região norte do Amazonas, aqui, ó, vamos localizar aqui o Amazonas. O Amazonas está aqui, ó. Aqui está o Amazonas. Aqui. Tudo isso aqui é o Amazonas. Tá bom? Então, percebe que o desmatamento ele já chegou aqui, ó. Ele já chegou no sul do estado do Amazonas. E a cada dia que passa, ele está se expandindo, ó. Ele está se expandindo na direção norte do estado do Amazonas. Também está chegando em área que
até então estava intacta, ou seja, o homem ainda não tinha modificado, tá bom? Veja só, essa informação aqui, ó, que eu trouxe aqui, a capital do desmatamento na Amazônia. Se vocês pesquisarem depois lá no Google, coloca lá, capital do desmatamento da Amazônia. Eu tirei de lá essa informação. Isso foi uma reportagem que saiu, que diz o seguinte, ó, com 2,5 milhões de cabeças de gado, o município de São Félix, do Xingu, no estado do Pará, foi responsável por 1/3 da floresta do desmatamento, que está coberta aqui, foi responsável por 1/3 da destruição da floresta em 2019. Então, veja, só o município de São Félix, do Xingu, ele foi responsável por 1/3 de todo esse desmatamento, de toda essa destruição. Por isso que ele foi denominado de a capital do desmatamento na Amazônia. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisadazinha que essa reportagem está lá no Google, tá bom? Seguindo aqui, por exemplo, alguém pode imaginar, professor, mas quais são as medidas que a gente enquanto sociedade, os governos devem tomar, né, para barrar, por exemplo, esse desmatamento? Primeiro, dentre tantas, né, a gente pode destacar aqui, ó, a fiscalização mais rigorosa. Alguém pode imaginar, professor, mas não já ocorre a fiscalização? Veja só, eu diria para você que essa fiscalização, ela existe, mas a gente sabe que existe a corrupção. Ela tá lá só de enfeite, porque se oferecer dinheiro, eles deixam passar tudo. Exatamente, porque agora sim, a gente... Sim. Era para fazer uma lei, tipo assim, tirar uma árvore e tem que pagar 5 mil. Veja só, as multas, elas são pesadas. Agora sim, o problema é chegar à multa. Porque, como o Joaquim falou, a gente tem os fiscais, mas a média de salário desses fiscais é uma média de salário baixa. Sem contar que eles não têm condição de trabalho nenhuma, né? As coisas tudo muito precário. Então tem lá um grande fazendeiro, o cara tem dinheiro para queimar, o cara chega lá, o cara joga uma mala de dinheiro no colo do cara, o cara olha para um canto, olha para o outro, meu Deus, o que é que eu faço agora? Né? Assim, como eu falei, a gente não pode generalizar, não são todos, tá bom? Mas a gente sabe que tem alguns que são corrompidos sim, né? São corrompidos, aí a fiscalização que era para se dar de forma eficaz, infelizmente ela não ocorre, tá bom? Mas uma das formas seria a intensificação dessas fiscalizações, oferecer condições de trabalho dignas para esses fiscais e bom salário, que é para que ele não se corrompa. Sim, quer falar? Sim? Tipo assim, se cada árvore, as árvores elas dão mudas, né, pra gente plantar. Se cada árvore, tipo assim, dá umas 2 mudas, por exemplo, se cada pessoa que tirasse uma árvore e plantasse as 2 mudas que ela poderia dar, ao invés de desmatar, ia ter o dobro de árvores. Exatamente. Assim, tem alguns fazendeiros, né, que têm essa consciência, que eles, muitos já reflorestaram, outros ainda estão reflorestando, mas a gente sabe que, infelizmente, a maioria não tem essa consciência e só quer desmatar. Pessoal, vamos lá. Na próxima aula, a gente acabou batendo um papo bom aqui. Na próxima aula, a gente dá sequência aqui nesse conteúdo, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Eu vou liberar aqui. Liberar não, acho que já está liberado já. Não, tá não. Deixa eu liberar aqui. Modo público. Ok. Pessoal, coloque o nome lá no bate-papo, tá bem? Para a gente tá encerrando esse momento aqui, que só tem 3 minutos, tá bom? Pessoal, só um minutinho aqui, eu vou parar, eu vou interromper aqui a gravação, tá bom? Mas desde já, não sai agora, tá bom? Mas desde já eu gostaria... Eu botei 2 vezes o nome sem querer. Tranquilo, sem problema. Eu botei reservadamente e para todos. Desde já eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá bom? Na próxima aula a gente continua. Coloquei reservadamente. Aguarda aí só